nós vamos pensar na questão epidemiológica, o AVC é a terceira maior causa de morte no mundo. Então, dentre aí as doenças cardiovasculares, entre as doenças em geral, nós temos aí o AVC como a terceira grande causa. A principal causa de sequela neurológica em adultos, né, se a gente comparar a questão do AVC com os acidentes automobilísticos, nós temos aí uma grande proporção de pessoas afetadas não só nos países como o Brasil, os BRICS, né, os países em desenvolvimento, como os países desenvolvidos também. Segundo a OMS, em 2008, 5,6 milhões de mortes por ano são relacionadas por AVC. Então, se a gente pensar nesse número de 5,6 milhões, num mundo que tem hoje uma população de 7 bilhões, a gente tem aproximadamente 10% de mortes causadas pelo AVC, é um número considerável. No Brasil, pelo que nós pesquisamos, faltam ainda estudos epidemiológicos aprofundados sobre o tema. Mas o que nós podemos descobrir em alguns estudos paralelos é que está realmente entre uma das maiores causas de morte, e aproximadamente 80% dos acidentes vasculares cerebrais são de natureza isquêmica. Então é aquele tipo de AVC. Fatores de risco para o AVC. Quais são esses fatores que nós temos aí pertinentes aí nesse mundo nosso louco de estresse, de corrida, que nós temos aí presente? A hipertensão arterial e diabetes mellitus. Então, aparece aí a primeira doença cardiovascular de grande significação, né, tanto para a saúde pública quanto para a saúde hospitalar, a questão da hipertensão, e associada a ela a diabetes. Lembrando aquela brincadeira que doenças cardíacas em geral, então, doenças como ICC, insuficiência cardíaca congestiva, ou próprio causa de infarto agudo do miocárdio, ou outras doenças cardíacas, elas podem trazer complicações. A gente sabe que em Minas Gerais nós temos uma característica, que é a questão da doença de Chagas. Ela também influencia bastante na questão cardíaca geral, porque se o coração não bate bem, eu não tenho uma boa circulação sanguínea, consequentemente eu não tenho essa circulação efetiva, tem baixo de oxigênio, a formação de trombos e êmbolos aí nos vários vasos sanguíneos do corpo humano. A má formação vascular, que vai ser a principal causa, o aneurisma, é um grande problema que nós temos também. E esse é imprevisível, esse a gente só vai poder conseguir prever de forma com exames mais específicos, e mesmo assim com algum histórico que desperte essa tensão para a gente. O colesterol total elevado, foi citado até no programa do Fantástico, e o HDL baixo. Então a gente precisa de um HDL acima de 35, um valor ideal em torno de 40, 42. Então é um bom, né, o colesterol bom, estável, tranquilo para o paciente. O tabagismo e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Então, um problema que tem sido de difícil combate. A gente passou pelo dia, né, sem tabaco em maio, e a questão do tabagismo no Brasil está se acentuando, principalmente na população jovem. É uma coisa que a gente percebeu uma queda na década de 90, no início dos anos 2000, e agora se tornou um problema novamente. E o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Então, esse abuso de bebida alcoólica, mais tabagismo, e se a gente alencar o uso de anticoncepcionais hormonais nas mulheres, nós temos o maior risco de varizes. O segundo problema que nós temos é a formação de trombos e êmbolos, então a trombose venosa vai ocorrer na maioria dos casos, então esse é um problema que a gente tem que trabalhar com os nossos pacientes. A idade, apesar que na questão sexo, por exemplo, que é ligado aos homens até 50 anos, nós registramos casos aqui no Hospital das Clínicas de pacientes com AVC com 12 anos, 10 anos. Então, esse fator idade, ele mudou o seu perfil, principalmente pela mudança epidemiológica da população nacional. O estilo de vida, né, o estresse e sedentarismo. Então, a gente torna a combater dois fatores aí, que são o estresse diário, né, esse estresse principalmente quem está nos grandes centros, a questão de trânsito, de deslocar o ir e vir, ele fica bastante complicado. As pressões do trabalho por metas de resultados, então esse tipo de estresse laboral. E o sedentarismo é a necessidade realmente de que todos nós possamos fazer caminhadas, exercício físico, estimular isso nos nossos pacientes. E os sinais e sintomas do AVC? O que a gente tem de característica importantíssima aí que cabe a todos nós do corpo, né, com membros de saúde, percebermos? A cefaleia intensa e súbita, sem causa aparente. Então, um paciente que não apresenta aí uma enxaqueca crônica, a dormência nos braços e nas pernas, então a dormência nos membros superiores e inferiores, de causa também, numa causa assim, aparente, uma situação que não foi prevista, dificuldade de fala e perda de equilíbrio. Então, por ser uma doença que vai afetar o cérebro, a diminuição ou perda súbita da força na face, braço ou perna do lado esquerdo ou direito. Então, se
a gente tem uma característica interessante, alteração súbita da sensibilidade, com sensação de formigamento na face, braço ou perna de um lado do corpo. Então essa sensação de formigamento ela é característica por quê? Porque ela vai indicar que tem alguma alteração neurológica, alguma alteração de circulação dessa região afetada. Então esse formigamento, como a gente tem a característica de desvio de comensura labial, aquela fala que a pessoa, literalmente, no popular, fica com a boca torta, né, assim que alguns pacientes relatam para a gente pode perceber esses sinais todos. O paciente ou a família relatam para a gente dentro da unidade de saúde, ou em casa, ou na unidade hospitalar. Então, a questão da anatomia cerebral é um ponto importante de ser tocado, porque nós temos 3 grandes áreas no cérebro e 2 áreas anexas. Como a gente pode ver, a questão do cerebelo está bem ligada a esse controle neurológico, de controle motor, a questão do controle térmico também, que nós vamos ver mais para frente, e a questão da medula exatamente pela questão dos movimentos mesmo do corpo. Mas dividindo o cérebro em 3 grandes áreas, nós temos a área frontal, está ligada às questões decisórias, a questão de fala. Temos a área temporal, que está ligada ao raciocínio lógico e ao raciocínio criativo. Então, a pessoa pode acontecer, né, dentro dos eventos do AVC, ela não conseguir ter uma percepção cognitiva, ela vai ter uma redução de sensório e não vai entender o que você está falando com ela. Então, muitas vezes você fala com ela, bom dia, ela vai falar outra coisa, boa tarde, flores, casa, e vai perder todo esse sentido de consciência e de entendimento do que você falou. Muitas vezes você fala bom dia para o paciente, ele, hã? Como assim? Ele não entende. E a região occipital está muito ligada à questão da visão. Então, é muito comum que os nossos pacientes eles percam momentaneamente a visão. Então, é uma queixa que aparece quando a região afetada é a região occipital. Os subtipos de AVC. Então, nós temos 2 grandes subtipos, que é o AVC isquêmico, que ocorre em 80% dos casos. Ele ocorre devido a quê? Uma estenose dos vasos sanguíneos cerebrais, ou por ação de êmbolos ou trombos. Então, tem essa estenose, vai gerar o processo isquêmico, que é o quê? A redução da circulação do sangue. Então, vai ter uma redução de nutrientes, uma redução de oxigênio, e aquela área tende a morrer se permanecer dessa maneira. Então, consequentemente, né, causa redução do fluxo sanguíneo, redução do aporte de oxigênio e nutrientes com morte tecidual. Então, aqui um exemplo, né, de AVC isquêmico causado por processo aterosclerótico, que vai ser praticamente o mesmo processo que é cometido no coração no infarto, e vai acontecer nos vasos cerebrais e na artéria carótida e na veia jugular. A gente vai ter esse acúmulo de tecido gorduroso, de reações inflamatórias, presença de macrófagos e outros aparelhos aí do sistema sanguíneo obstruindo o lumen do vaso, causando essa estenose. O AVC hemorrágico, que é a causa mais grave e com maior risco de morte, ela ocorre em aproximadamente 20% dos casos de AVC e ocorre devido ao aumento da pressão intracraniana associada à ruptura de vasos. Então, os vasos sanguíneos cerebrais já frágeis ou com má formação por aneurismas, ele com aumento de pressão súbita, ele simplesmente rompe e causa um sangramento hemorrágico de causa, né, que é bem drástica e causa uma devastação muito grande no cérebro do nosso paciente. E aqui nós temos o maior risco de sequelas neurológicas. Então, nós temos desde sequelas de fala, que são 2 exemplos que nós temos aí em fotografia. Uma é uma fotografia do cérebro acometido por AVC hemorrágico. Então, ele tomou uma grande área do cérebro, um AVC bem extenso. Nesse caso, aí, pela imagem, a gente percebe um paciente que a taxa de sobrevida é mínima, né? Ele raramente vai sobreviver pela área afetada. E à direita nós temos a questão do aneurisma, causado pela má formação aí vascular, né, cerebral, formando essa bolha. E essa bolsa de sangue ela vai se romper, ela rompendo a gente tem o quê? A gente passa do aneurisma a ter um evento hemorrágico aí mais grave. Então, os sinais e sintomas do AVC. Então, nós temos uma perda súbita de visão em um olho ou nos 2, uma alteração aguda da fala, incluindo dificuldade para articular e expressar palavras, ou para compreender a linguagem. Lembram daquele caso do bom dia e a pessoa fala flores ou fala janela? Então, exatamente essa dificuldade de compreender, que vai causar uma lesão numa área ligada à cognição do ser humano. Instabilidade com vertigem súbita e intenso desequilíbrio associado a náuseas e vômitos. Então, se nós percebemos em outras doenças, como identificar o AVC? Pedir em primeiro lugar para que a pessoa sorria. Se ela mover sua face só para um dos lados, pode estar tendo AVC. Então é uma coisa simples, é um comando simples que qualquer um pode executar.
e que aí vale a sensibilização em domicílio dos familiares. Você pediu para sorrir, ele deslocou a face para o outro lado, opa, pode estar tendo um AVC. Então, cabe a preocupação da nossa parte. Pedir para que levante os braços, caso haja dificuldades para levantar um deles, ou, após levantar os dois, um deles caia, buscar atendimento pela equipe de saúde o mais breve possível. Então aí a gente já passa por um nível de acometimento motor. Dê uma ordem ou peça que a pessoa repita alguma frase. Se ela não responder ao pedido, pode estar sofrendo um AVC. Então entra aquele ponto cognitivo da pessoa. Você fala com ela, bom dia, tudo bem? Se ela não conseguir responder, então nós temos aí algum outro problema, né, que é a questão de estar sofrendo um AVC e essa questão cognitiva afetando a questão neurológica. Suporte clínico ao AVC. Então, nós temos os cuidados gerais, que é a preocupação com a proteção de vias aéreas. Então, a necessidade que esse paciente receba um aporte de oxigênio por catéter nasal ou máscara de forma mais rápida possível, porque a hipóxia sanguínea, né, vai gerar hipóxia cerebral, e a hipóxia cerebral, no caso do AVC, não é importante. A monitorização da pressão arterial, e aí vem um ponto importante. Às vezes é um paciente que ele é continuamente hipertenso. Ele já tem um histórico na nossa unidade de saúde, ou já tem um histórico no nosso serviço, de que ele é hipertenso. O paciente está com uma PA de 190%. Esse paciente com AVC ele não pode ter um rebaixamento da pressão imediato, e nem brusco. Porque o metabolismo cerebral dele já está acostumado e adaptado a uma pressão mais alta. Então essa diminuição da pressão tem que ser uma diminuição controlada e monitorizada constantemente. A gente tem que acompanhar a questão da pressão arterial muito de perto desses nossos pacientes. A temperatura é importante porque o paciente em hipotermia, então temperatura abaixo de 35 graus, ou o paciente aí nos quadros hipertérmicos, a gente pode falar de 37,5, 38 graus, preocupa, porque aumento de temperatura ou redução vai gerar alteração de metabolismo, isso gera para a gente um problema no suporte clínico e acompanhamento do AVC, que precisa estar com o metabolismo mais basal e mais constante possível, sem que tenha variações bruscas, porque variações bruscas causam danos irreversíveis ao cérebro. A glicemia, outro ponto importante, lembram lá do paciente hipertenso e diabético? Pois é, a glicemia ela é muito importante, o paciente não pode ficar hipoglicêmico, então glicemia aí, com valores inferiores a 60, 70 miligramas por decilitro, mas também não pode ficar com valores superiores a 200 na literatura, que seria uma hiperglicemia grave. Então, eu teria que manter o padrão de glicemia ideal entre 100 e 200 miligramas por decilitro. O paciente hipoglicêmico ou hiperglicêmico também vai gerar uma alteração de metabólitos, ele vai necessitar de mais glicose ou menos glicose e vai gerar uma complicação cerebral muito grande. A gente precisa monitorar essa glicemia de perto. Eletrólitos e balanço hídrico. O balanço hídrico, eu sei que na unidade nossa de saúde básica, ela é muito difícil ser acompanhada, porque ela não é unidade de internação. Mas nas UPAs, nas unidades hospitalares, o balanço hídrico ele é ideal, importantíssimo, porque se eu controlo o meu balanço hídrico e controlo o que ele está recebendo de eletrólitos, um soro fisiológico, um soro glicosado, eu vou saber se ele tem a função renal preservada. Se ele tem função renal preservada, beleza, ele vai conseguir urinar, meu cérebro vai funcionar tranquilo, vai reduzir escórias, perfeito. Mas e se esse rim não estiver funcionando? Aí a gente lembra lá da pressão arterial, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Se eu tenho pouca urina, tem muito sódio, vai reter esse sódio, vai liberar hormônio antidiurético e vai aumentar a pressão. E não adianta eu usar uma medicação como captopril, ou enalapril, ou propanolol para controlar a pressão desse paciente, porque não vai conseguir. O problema já está em nível renal. Então nós temos que observar bem essa questão de eletrólitos, se esse paciente tem a questão de micção dele, se está normal ou não. Então isso a gente tem que acompanhar até com a família, né, porque ela vai ter o histórico, às vezes, o domicílio desse paciente para a gente. Como diagnóstico emergencial, então esse aí já em nível de pré-hospitalar e hospitalar, a gente vai precisar de quê? Acompanhar sódio, potássio, ureia, creatinina, hemograma completo, plaquetas e o tempo de coagulação. Isso tudo vai indicar para a gente o quê? Além desses distúrbios eletrolíticos que a gente comentou, da questão de influenciar a pressão, a gente vai avaliar a função renal, se o rim está funcionando bem, a função hepática, alguns exames podem ser pedido TGO e TGP, para acompanhar a função hepática, como também a questão das plaquetas e o tempo de coagulação. Às vezes o paciente tem um distúrbio de coagulação, está fazendo um evento trombótico aí, e está fazendo a questão, um êmbolo, e isso pode ser a causa do nosso AVC. O eletrocardiograma,
então como exame diferencial, porque o paciente em AVC, normalmente ele tem arritmia cardíaca, já tem um histórico anterior, ou está desenvolvendo um histórico de arritmia naquele momento. Se é feita uma área de cerebelo e bulbo, por exemplo, uma área medular, a gente preocupa com o automatismo cardíaco. Um raio-x de tórax, para ver como está a questão do tórax, se tem um aumento de massa cardíaca, ou se tem um aumento, né, da massa pulmonar, se o paciente realmente está retendo algum líquido ou não. E como exames mais específicos, a tomografia de crânio e a ressonância magnética de crânio. Então são os exames mais específicos que vão determinar para a gente a questão do ponto de vista de imagem, as áreas lesadas do cérebro, lembrando que no AVC isquêmico a gente só consegue ter imagens a partir de 48 horas após o evento. Então a gente vai demorar um certo tempo em descobrir se aquele AVC é isquêmico, porque o hemorrágico aparece instantâneo, na hora a gente já tem a imagem dele. Os cuidados domiciliares e reabilitação de pacientes pós-AVC. O interessante é a gente perceber a questão de reabilitação e a questão dos cuidados domiciliares são praticamente os mesmos cuidados que a gente tem em nível hospitalar. Lembrando que a diferença no ambiente hospitalar é que esse paciente vai ser monitorizado por mais vezes, com maior frequência. No caso de um paciente em terapia intensiva, a monitorização dele é online, então vai ser o tempo inteiro monitorizado. Então a gente vai poder acompanhar. Então, a questão da reabilitação. O sistema nervoso central todo pode ser acometido por essa doença e ele inclui, além do cérebro, tronco encefálico, cerebelo e até medula espinhal. Dependendo da região atingida, os sintomas e as sequelas são diferentes. Então, o lobo frontal está mais ligado às decisões e aos movimentos, o parietal com os movimentos e sensibilidade do pescoço, e regiões inferiores, então, a sensibilidade do pescoço para o corpo inteiro. E a questão, né, da região occipital está ligada à visão e a região ainda parietal ainda está ligada à questão da fala. O cerebelo está ligado com o equilíbrio, o tronco cerebral, né, está ligado com a respiração, os movimentos e sensibilidades do pescoço e cabeça. Então imagine se esse AVC ele afeta uma área dessa, uma área importantíssima, ligada a movimentos, à sensibilidade, mas também afeta uma área ligada à fala, uma área ligada à tomada de decisões, à questão cognitiva. Então nós temos que pensar no cérebro aí como um todo. A gente sabe que o cérebro ele ainda é um órgão que precisa muito ser desvendado, em alguns sentidos aí, fisiológicos e anatômicos. Mas a gente já sabendo que essas áreas estão ligadas a essas funções, a gente já pode ter uma ideia de como esse AVC, né, qual área que ele afetou e qual movimento ou qual situação ele afetou no nosso paciente. Algumas medidas interessantes que estão ligadas a esse cuidado com o paciente são elevação da cabeceira para diminuir os riscos de aspiração de líquidos ou alimentos. Então, considerando que esse paciente vai ter uma dificuldade de sensibilidade na região cervical, vai ter uma dificuldade de deglutição, então é importante ser observado só levantar a cabeceira, orientar em casa que fica um travesseiro mais alto, a mudança de decúbito regular, aí com intervalos que vão variar de 2 em 2 horas até 4 em 4 horas. Isso na literatura é bem falado porque a gente vai ter que avaliar sequelas mais graves ou brandas ocorridas pós-AVC e vai estar muito associada à questão de lesões cutâneas. Então a questão de lesões ulcerativas, de feridas, nós vamos ter uma questão aí a ser observada. E essa mudança de decúbito regular ajuda a prevenir a questão das úlceras de pressão e das feridas em regiões aí de apoio, como a região de escápula, região sacral, trocantérica, maléolo, joelho. Então são áreas que a gente precisa aí ter um cuidado maior. A redução da umidade, com áreas de grande abrasão, causando cisalhamento da pele e, consequentemente, lesões ulcerativas. Então, é um paciente que a gente tem que orientar a família, ou no nosso cuidado domiciliar, ou cuidado hospitalar, que ele não pode ficar úmido. Então, se ele fez as necessidades dele, urinou e defecou, ele precisa ser trocado imediatamente, ou o mais rápido possível. Então, se ele tem uma sudorese intensa, ou na hora do banho ele fica com alguma área do corpo úmida, nós precisamos secar e evitar que isso fique úmido mesmo. Porque vai abrir lesões, vão abrir feridas. Isso a gente vê tanto na realidade hospitalar quanto na realidade domiciliar. Então nós temos que prestar muita atenção nesse critério, que até em alguns hospitais é critério de aceitação de pacientes. Se ele tem ferida ou não, se ele tem uma lesão ulcerativa ou não. Outro ponto interessante é a monitorização da pressão arterial, glicemia, frequência cardíaca e respiratória. Poxa, mas como é que eu vou fazer isso lá no meu domicílio? Aí, cabe a nós, membros da saúde, sermos o quê? Multiplicadores de conhecimento.
Nós temos que ensinar as pessoas a como medir uma pressão arterial, a como medir uma frequência respiratória, a como medir uma frequência cardíaca, a questão da glicemia, se aquela pessoa já é diabética, tentar disponibilizar o glicosímetro para ela, para ter um acompanhamento, fazer uma curva glicêmica. E vocês lembram que esses sinais vitais eles são importantes para a gente ter um controle do AVC, tanto pré, trans e pós-AVC. A gente precisa monitorar isso bem de perto. A questão de massagem de extremidades dos membros inferiores e superiores, para ativar a circulação. Então é importantíssimo que a gente consiga fazer essas massagens, são massagens no sentido aí da circulação. Então se eu pego vou pegar o membro superior aqui, eu vou fazer uma massagem no sentido dos dedos até o cotovelo, até meu ombro. No sentido da minha circulação venosa até o coração. Isso o quê? Vai ativar a circulação e vai auxiliar o nosso paciente ao quê? A ter uma circulação tranquila e não ter enrijecimento das articulações, que é um outro problema que a gente levanta. Isso seria um suporte até que a gente relega muitas vezes, a enfermagem relega muito a fisioterapia, mas que a enfermagem pode fazer, que é o quê? Movimentação de articulações e orientar o familiar a realizar essas movimentações. Então, é pegar a mão do nosso paciente, aquelas bolinhas de borracha podem ser uma ferramenta, e mandar aquele paciente apertar, ou nós irmos apertando a mão dele. Isso auxilia bastante, e não tendo esse enrijecimento, melhora a circulação, e esse paciente, no caso de uma reabilitação, fica muito mais fácil de ser reabilitado do que um paciente que está lá, abandonado em decúbito em casa, decúbito dorsal no leito, na cama, que está sem o suporte, sem esses cuidados. Então são cuidados simples que nós podemos fazer quanto equipe e os familiares também podem. A orientação para o melhor tipo de dieta, líquida, pastosa ou sólida, ou a via de administração. Se vai ser uma dieta por via entérica, por gastrostomia, ou se vai ser uma dieta por via oral, vai ter que ser pastosa, tem que ser uma sopinha. Cabe a orientação muito nossa da área de saúde nesse sentido, em conjunto aí da enfermagem, nutrição, medicina, fisioterapia, com todas essas áreas reunidas, aí num serviço transdisciplinar até, para a gente poder orientar essa família da melhor maneira possível. O paciente com sequela neurológica e motora, a redução de sódio e fatores que possam complicar o controle da pressão arterial ou da glicemia do paciente. Então, a redução de açúcares ou a redução de sódio na dieta, de sal, então nós temos que preocupar com essa questão. Por quê? Se o paciente, nós sabemos que a nossa sociedade hoje, as alimentações basicamente têm muito sódio. Então nós temos que tomar um certo cuidado com esse tipo de alimentação, com esse tipo de dieta, e com o nosso paciente com AVC também. Ok? A realização da curva térmica, você lembra que eu falei da temperatura anteriormente? E aí vem um ponto-chave. A realização de curva térmica em pacientes idosos para análise da temperatura basal, que pode ser menor que a indicada na literatura. Então, em estudos que nós fizemos atualmente em gerontologia e fisiologia humana, o paciente idoso normalmente apresenta uma temperatura menor que aqueles 36 ou 36 graus e meio que eram apresentados na literatura como temperatura constante. E aí, cabe um fator interessante. A elevação